Oi pessoal, tudo bom? Olha, hoje nós vamos falar sobre celulares, mais especificamente de telefones da Apple ou iPhones. E nesse vídeo eu vou tentar responder uma pergunta que muita gente se faz. Por que será que os iPhones e os iMacs são tão caros aqui no Brasil? Olha gente, antes de começar esse vídeo, é importante você entender que a culpa não é apenas dos impostos ou do câmbio, mas que a logística e outros fatores que eu vou conversar com vocês no decorrer desse vídeo, olha, fazem toda a diferença para nós comprarmos, entre aspas, né, os iPhones mais caros do mundo. Há um certo tempo atrás, eu não sei se vocês ouviram falar, no caso da internet, que um usuário enviou um e-mail para a Apple para tentar entender por que um iPad, por exemplo, custava praticamente o mesmo preço de um iPhone nos Estados Unidos, com uma pequena diferença de $20, e aqui no Brasil a diferença chegava a R$ 1.300 aproximadamente de um produto para outro. Por que aqui no Brasil? Já que a taxa de câmbio, gente, não é tão alta assim, né? Mas olha, segundo a Apple, 3 fatores impulsionam o preço dos iPhones aqui no Brasil. E nesse caso em específico, que foi citado, R$ 1.300 aproximadamente a diferença, olha, para você entender mais ou menos, eu vou passar apenas as porcentagens. 26% desse custo, em cima do produto comprado nos Estados Unidos, se tratava da margem de lucro das empresas brasileiras. Sim, que aqui, olha, são muito mais altas do que lá fora nos Estados Unidos. Então aqui os produtos seriam 26% mais caros por culpa das empresas que querem lucrar bem mais do que as empresas americanas. Mas continua assistindo o vídeo que no final eu vou explicar melhor isso para você. 30% a mais no custo seria por causa da fonte do produto. Ou seja, no caso do iPhone 5, por exemplo, produzido na China e importado para os Estados Unidos, revendido para o Brasil. Somando isso ao custo total dos elevados impostos que nós pagamos, sim, o iPhone torna-se um investimento de alto luxo aqui no Brasil. Enquanto o iPad Air, fazendo a comparação que eu iniciei nesse vídeo, teria um custo de produção muito menor porque é produzido aqui no Brasil. Mas outros 44% incidem em cima do produto. Aí sim a diferença por que ele custaria tão caro aqui no Brasil, diferente do produto americano, seriam de tributos federais, PIS, COFINS, ICMS. E a diferença de um produto para outro, R$ 1.300, no final das contas, seria por causa de uma lei chamada MP do Bem, existente no Brasil, e fazia com que produtos abaixo de R$ 1.500 fossem totalmente isentados de impostos, enquanto os que custavam acima disso eram tarifados com impostos em cima de impostos. E como você sabe, as taxas de impostos aqui no Brasil são substancialmente bem maiores do que em outros países. Ou seja, a margem de lucro das empresas brasileiras e os impostos, sim, são os maiores responsáveis por nós termos os produtos mais caros do mundo. Mas olha, além das alíquotas, a quantidade de taxas, sim, pesa nesse preço. Para você entender melhor, são pelo menos 6 taxas em cima dos produtos: PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a CID. E cada um desses impostos se multiplica em cima do outro. Ou seja, quando um aparelho sai da fábrica, ele é taxado pelo IPI. Quando esse mesmo produto é vendido no comércio aqui no Brasil, ele é taxado novamente. Isso é o ICMS, pago pela empresa. Calculando em cima de um preço já tributado, temos a margem de lucro. E por aí vai. Ah, mas Jefferson, nos Estados Unidos também existem impostos. Sim, gente, existem. Mas apenas um. Há um imposto aplicado sobre a produção. E só. Nada mais. Já aqui no Brasil, o cálculo tributário, olha, é interessante para eles. Então, mesmo que você tenha dinheiro para isso, fazer um investimento em um iPhone aqui no Brasil, olha, não é para qualquer um. Você vai pensar 1, 2, 3, 5, 6, 10 vezes antes de fazer isso. Por mais maravilhoso que ele seja, não é? Ou então você vai comprar um aparelho com Android. Mas a culpa não é da Apple, não. Claro que os aparelhos são muito legais, os iMacs são incríveis. Eu confesso que eu queria ter um. Mas o problema é que o brasileiro, olha, se deixa levar muito fácil por marcas, status, muito mais do que os americanos ou americanas. Status. E os fornecedores, sabendo disso, se aproveitam, olha, muito para cobrar ainda mais em sua margem de lucro,
diferente das empresas americanas, porque sabem que você vai pagar por isso. Afinal, somos brasileiros. Olha, depois dessa, se você quiser comprar um iPhone lá fora, presta só atenção na frequência para comprar uma que seja idêntica à frequência brasileira e que funcione por aqui. Mas faz as contas, faz uma comparação para você entender do que eu estou falando. Olha, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, clica nesse vídeo, deixa o seu like, manda ele pelas redes sociais para a galera, para seus amigos, para eles entenderem um pouquinho também por que nós temos o iPhone mais caro do mundo aqui no Brasil. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço, super beijo. Se você não se inscreveu no canal, olha, se inscreve, tem vídeos novos todos os dias por aqui. E tchau!